Estamos no ar. Boa noite para todo mundo. Nós chegamos à nossa última aula do curso Pensamento Simbólico e Prática Clínica, Sonhos, Brincar e Arte, sobre arte-terapia, símbolo e psicologia analítica. Todos me ouvem bem? Tá. Bom, meu nome é Marlon, eu sou doutor em Psicologia Social e doutor em Educação por Universidades da Espanha, sou psicólogo clínico junguiano. E o nosso tema hoje é arte-terapia, símbolo, então eu vou conectar com o pensamento simbólico e a questão do símbolo para o Jung, e a psicologia analítica voltada mais para um viés, para uma prática clínica, né? Desta vez eu acho que nós teremos mais tempo para discutir um pouco. No teste que eu fiz hoje deu em torno de 1 hora esta aula, tá? Mas a proposta, de novo, é ser uma introdução a esse tema, que é complexo, né, como praticamente todos os temas na psicologia analítica do Jung. Nesse sentido, essa aula vai ser bastante densa, tá? Num primeiro momento, eu vou colocar vários elementos mais teóricos para nós entendermos o que é a arte-terapia no Jung, a relação com o símbolo, com a noção, com o conceito de inconsciente, etc., para depois nós irmos mais para questões relacionadas à prática, ou seja, eu vou dar algumas diretrizes de como normalmente se utiliza a questão da arte-terapia na análise junguiana, né, especialmente digamos, na minha prática, mas pegando bastante a prática do Jung e colocando algumas questões que eu acho que são importantes para consultório, digamos, para questões relacionadas à prática mesmo, tá? Nesta aula, devido à questão do tempo, eu decidi não abordar Nise da Silveira, só vou mencionar algumas vezes, vai ser bastante baseada em Jung e autores que falam sobre Jung e arte-terapia em Jung, tá? Sobre Nise da Silveira, provavelmente vai ser tema de um curso, não sei se somente sobre arte-terapia, provavelmente não, mas de um curso mais extenso que a gente está planejando lançar mais adiante, né? E de forma análoga ao curso sobre sonhos, vale? Mas eu avisarei vocês via WhatsApp quando estiver pronto. Bueno, vamos a ele. Primeiro, sobre as origens da arte-terapia, o que isso tem que ver com o Jung? Alguns poucos autores, por exemplo, a Swan Foster, num artigo recente, consideram o Jung simplesmente como o pai da arte-terapia, isso por uma série de razões. Primeiro, o Jung foi a influência principal para as duas autoras e duas clínicas que são, ou arte-terapeutas, né, que são simplesmente as pioneiras, fundadoras do campo da arte-terapia nos Estados Unidos, a Margaret Naumburg e a Florence Kane. Bom, eu coloquei algumas citações em inglês de alguns autores, mas obviamente eu vou traduzir, né? O Edwards diz o seguinte, ele tem dois, lá no final da aula, e eu vou passar esse material para vocês também depois, da mesma forma que eu passei os outros, né? Tem uma série de referências bibliográficas que aparecem esses autores, a referência completa, etc. Praticamente tudo está em inglês, a não ser as obras completas do Jung, né? Mas, bom, melhor material eu acho que está em inglês sobre isso, a não ser a Nise da Silveira, aí é outra coisa, aí normalmente está em português. Bom, eu vou traduzir essas citações. Na sua própria vida e na sua abordagem do tratamento analítico, o Jung antecipou ideias sobre a utilização, imagery não tem como traduzir, de imagens, digamos, de representações, não, imagens mesmo, na terapia. Ideias às quais a maioria dos arte-terapeutas subscreveriam, ou seja, estariam de acordo hoje. Então, ele foi um pioneiro, pai da arte-terapia nesse sentido. Mas mais ainda, ao longo da sua vida, especialmente em épocas de crise pessoal, a gente vai ver que isso aqui é bem importante, a questão
da utilização da arte-terapia, especialmente em momentos de crise. O Jung desenhou, pintou e esculpiu representações das suas experiências interiores. Nenhum outro grande psicólogo, attended, digamos, cuidou ou deu cuidado à sua vida interior, a sua própria vida interior, através das imagens, desta forma. Ou seja, ele foi o primeiro, o pioneiro em várias coisas, apesar de que ele não se considerava um arte-terapeuta, e, bom, de certa forma, eu também não o considero. E nós vamos ver que a chamada arte-terapia tem algumas questões bem importantes, assim, que, tipo, não se deve considerar como arte, pelo menos a priori, e, segunda coisa, a arte-terapia é um elemento secundário na análise junguiana. Ela é não digo uma ferramenta, que eu não gosto desse tipo de termo mecanicista, mas ela é um apoio que a gente pode ter e muitas vezes é bem profícuo, é bem interessante de utilizar na clínica, mas não serve para todos os casos, tá? Bom, essa influência do Jung e a prática que ele criou e que influenciou a arte-terapia, como eu acabei de explicar, origina-se de experiências de vida dele em dois contextos entrelaçados, eles estão juntos. A experiência individual dele, né, com ele próprio, digamos, especialmente na sua néquia ou catábasis, que é o quê? É a descida, catábasis é o nome grego que se dá nos mitos, né? Que ocorrem não somente na mitologia grega, mas nas mais variadas mitologias, é a descida ao mundo inferior, a descida ao inconsciente, que eu vou explicar para vocês logo em seguida, que resultou, em termos práticos, numa obra que foi publicada mais ou menos recentemente, 2000 e pouco, que é o Livro Vermelho, mas também da experiência clínica do Jung com pacientes, já iniciando no Burghölzli, que é o hospital psiquiátrico da Universidade de Zurique, onde onde o Jung trabalhou de 1900 a 1909, e onde ele começou a sua carreira como psiquiatra, né? Até 1905 ele já tinha um nome reconhecido mundialmente como psiquiatra, com os seus próprios trabalhos. Então, essa experiência clínica com pacientes num setting, num ambiente psiquiátrico, e mais tarde a sua experiência com pacientes em consultório, entre aspas, porque ele atendia na casa dele, né? Mas ele tinha, enfim, a sala dele, formaram essas experiências também e essa influência na arte-terapia. Bom, primeiro a néquia, a descida ao inconsciente. De 1913 a 1919 foi essa descida. Isso aqui é um pouco arbitrário, tá? Porque na verdade depois continuou, mas a grande descida, digamos, foi esse período, iniciando logo após o rompimento com o Freud e coincidiu com a época da Primeira Guerra Mundial. Aqui tem toda uma história muito interessante que está condensada no Memórias, Sonhos e Reflexões, mas aparece em outras biografias do Jung, que ele teve visões extremamente catastróficas. Ele achou que, bom, como ele dizia, eu vou fazer uma esquizofrenia, né? Eu acho que eu vou surtar, porque esses sonhos são típicos. E aí, quando eclodiu a guerra, ele se deu conta. Tipo, eram sonhos premonitórios, de certa forma. Então, essa, né, que é essa descida ao inconsciente, eu poderia falar muito sobre isso, mas só pequenas, leves pinceladas, digamos, coincidiu com um momento sociocultural muito, muito importante. E essa foi, digamos, uma necessidade interna dele de descer ao inconsciente, mas também foi um posicionamento dele frente ao que estava acontecendo. E essa descida resultou de uma reclusão voluntária. Então, ele decidiu, até forçado pelo inconsciente, de certa forma, ele decidiu, vou descer ao inconsciente, vou confrontar o inconsciente. Essa confrontação, especialmente através do que ele mais tarde chamará de imaginação ativa, se eu não me engano, a primeira vez que aparece esse termo, imaginação ativa, é em 1917. Só um pouquinho que eu vou deixar a Júlia entrar. Feito.
Mas ele, claro, ele foi construindo esse método por ele mesmo e influenciado, como em inúmeras outras coisas, influenciado por outros autores, enfim, por outras pessoas que haviam passado por coisas semelhantes, né? Bom, o que ele vai chamar de imaginação ativa? E a gente tem que ter em consideração, isso é bem importante, que a arte-terapia que o Jung propõe está junto da imaginação ativa, num sentido mais amplo, não num sentido mais restrito, tá? Mas está junto disso. O que ele fez nessa descida? Ele confrontou seu inconsciente, ele analisava suas fantasias, seus sonhos, enfim, suas experiências do inconsciente. No livro vermelho ele descreve tudo isso, né? E agora tem um monte de material escrito sobre o livro vermelho. Bom, mas junto com isso ele anotava suas fantasias e os seus sonhos, né? Os produtos do inconsciente, que nem a gente pede para os pacientes fazer em análise normal. E, mais que isso, ele tentava traduzir esses sonhos e fantasias, esse processo de confrontação no inconsciente, em imagens. Bom, essa confrontação, essa néquia, vai dar origem à maioria das ideias principais de sua teoria, as quais ele vai desenvolver até o fim da vida. Já vou fazer um parênteses com uma citação dele que é bem importante. Por exemplo, o próprio processo de individuação, os arquétipos e o inconsciente coletivo, que ele já tinha meio que elaborado no livro que deu origem à cisão com Freud, que é os Símbolos e Transformação da Libido, a sombra, a ânimo e o ânimos, o self, sincronicidade e vários outros. Todas essas ideias, o material em PDF? Sim, né? Sim, eu vou disponibilizar pelo grupo, mais tarde. Todas essas ideias vão surgir desse confronto com o inconsciente. Ou seja, é um confronto que se traduz em um livro imenso, que é um livro muito marcante para a psicologia do século XX, para a psicologia, de certa forma, né? Mas especialmente para a psicologia do século XX, é um livro muito sui generis, o livro vermelho, mas depois ele vai buscar elaborar até o resto, até o final da vida, todo o material que o inconsciente trouxe, e ele transforma isso numa psicologia científica. Tá. Bom, aqui está a citação do Jung que está no Memórias, né? Todos os meus trabalhos, tudo o que criei no plano do espírito, provém das fantasias e sonhos iniciais, ou seja, dessa néquia, dessa descida inconsciente. Procurei transformar cuidadosamente cada imagem, cada conteúdo, compreendendo-os racionalmente na medida do possível e, principalmente, procurei realizá-los na vida. Ou seja, aqui está condensado todo o processo, de certa forma. É lidar com as imagens, cuidar das imagens, né? Não é à toa que um dos principais livros da Nise é O Mundo das Imagens, da Nise da Silveira, né? Que é essa questão. Bom, ele cuidadosamente procurou lidar com as imagens, transformar as imagens, expressar as imagens, eu vou colocar uma série de exemplos, mais tarde, ou junto com isso, de certa forma, né, compreender essas imagens, todo esse material do inconsciente e realizar tudo isso na vida, de diferentes formas, na vida pessoal dele, mas para nós, simplesmente na psicologia que ele criou, tá? Bom, perdão. Aqui eu coloquei para vocês uma foto dos livros negros, que foi, digamos, não digo o rascunho, mas foi de certa forma, o esboço do que ele viria a integrar e modificar no livro vermelho, e uma pintura, que é uma mandala, né, que, aliás, eu acho belíssima, potente, no livro vermelho. Então, aqui descrições do que ele fez nessa néquia, nessa descida ao inconsciente, e por que isso é tão contextual, tão importante para nós. O material eclodiu do inconsciente e, num primeiro momento, literalmente me atolou, ou seja, me tomou. Tanto material que veio do inconsciente que
alagou o Jung. Essa era a prima matéria, ou seja, o material básico para um trabalho para a vida inteira. Eu tinha que absorver a força extremamente poderosa das experiências originais, que tipo veio, eclodiu o inconsciente, né? E o grande perigo disso é a possessão, que pode redundar ou em loucura ou em megalomania, enfim, é uma eclosão do inconsciente. E eu não conhecia nenhuma forma melhor do que escrever todo esse material, né, anotar todo esse material e pintar as imagens que emergiam através da minha, digamos, reexperiência de tudo isso. Então, ele anotava, coisa que a gente via de regra, a gente, eu quero dizer, né, terapeutas junguianos, pedem para o paciente fazer, especialmente os sonhos, mas ele também pintava essas imagens, por meio do grande método, digamos, que encompassa, que junta com a arte terapia que ele propõe, a imaginação ativa. Como é que ele fez isso? Bom, ele via essa imaginação ativa como uma expressão e uma concretização criativa desses materiais do inconsciente. Primeiro, ele pintou, né, com diferentes formas, até que ele chegou lá no Livro Vermelho, lá em 1919, 20, ele chegou numa forma que ele achou que era mais adequada para ele, e produziu pinturas belíssimas, assim, e caras, tipo, ele utilizava as melhores tintas, etc. Aquilo era extremamente importante para ele. Mas também escultura em madeira, e depois, no final da vida, escultura em pedra. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês depois. Bom, o que é a imaginação ativa, então? É escrever conscienciosamente, com cuidado, com afeto, digamos, e muitas vezes com muito esforço, porque muita coisa a gente não quer saber, né? Aquilo dói, ou aquilo tem uma energia, uma libido muito carregada. Elaborando essas experiências conscientemente. Junto com isso, expressar de forma plástica por meio de pintura e escultura em madeira. Então, primeiramente, o Jung trabalha os livros negros, e um pouquinho depois ele começa, se não me engano, em 1918 ou 19, ele começa a elaborar o livro vermelho. Então, essas duas coisas, em determinado momento, os livros negros e o livro vermelho, ocorrem em paralelo, mas, digamos, os livros negros são os esboços do livro vermelho, que é a obra final, que ele chamou, ele não chamou de livro vermelho, ficou conhecido assim, né? Ele chamou de Liber Novus, ou livro novo. Aqui nas imagens, vocês têm a primeira mandala que ele produziu, sem saber o que era mandala, ele só foi entender que eram mandalas e por que eram mandalas quando ele foi ler O Segredo da Flor de Ouro, se eu não me engano, lá em 1927 ou 29. Porque esses materiais que hoje em dia a gente encontra, que são até meio conhecidos, I Ching, mandala, etc., naquela época não tinha, não era acessível, ele não conhecia. Então, isso veio, e isso é muito importante para nós, isso veio de forma espontânea para ele. E ele deu essa forma. Então, essa primeira mandala é a dos livros negros, que estão logo abaixo. Bom, e aqui vocês têm o livro vermelho, original, do Jung, com uma série de pinturas que eu coloquei. Isso aqui também, eu podia dar umas 2, 3 aulas sobre, ou mais até, sobre o livro vermelho, porque é de uma riqueza impressionante. Mas notem como tem texto, né, tem toda uma elaboração das fantasias e, enfim, dos sonhos, etc, etc, mas ele pintou, e de uma forma extremamente cuidadosa, eu diria, extremamente artística, inclusive. Né? Aqui eu coloquei, do lado tem o texto em alemão. Ele fez num formato, o livro em formato medieval, o que tem muito a ver com os sonhos que ele teve lá desde criança, com o sonho que ele teve quando estava indo com Freud para Nova York, enfim, tem uma série de contextos aqui. Mas a imagem eu acho que é bem significativa. Essa imagem aqui é relativamente tardia, deve ser de 24, mais ou menos. Tem uma espécie de uma mandala ali com cores, né, que agrupa cores, que é uma representação do self, a gente vai ver isso mais tarde, com um pouco mais de detalhe, e se vocês notarem,
tem, enfim, uma multidão, as pessoas que estão mais próximas do self são mais individuais, têm mais cores, se reconhecem mais como um indivíduo. E quanto mais afastadas as pessoas estão, mais borradas, digamos, menos individuais elas são. Essa é a conexão com o self. Aqui nós temos, eu poderia falar muito sobre essas pinturas, mas eu vou ter que ser meio rápido, só mais ou menos mostrar para vocês e comentar brevemente. Bom, aqui nós temos a primeira pintura, digamos, que ilustra um momento crucial, logo no início da descida inconsciente do Jung, ele encontra o Elias, o profeta Elias, e a Salomé, duas figuras bíblias e judaicas, de certa forma. E ele ficou muito espantado, ele conversou com essas figuras, era uma fantasia dele, digamos, e elas disseram coisas para ele que ele simplesmente não compreendia. Ali ele começou a se dar conta que não tinha como ter sido ele a inventar o que essas figuras diziam. Ele, Jung, o ego dele, porque elas diziam coisas muito fora, que ele nunca teria sequer pensado, sequer imaginado. Ali ele começa a pensar no que depois ele chama de a objetividade da psique. Então, de certa forma, a Salomé é uma figura de ânima, é como se cada homem tivesse uma mulher dentro de si, objetiva, como se fosse uma outra pessoa. Então, é a partir dessas experiências que ele começa a delinear isso. Mas, obviamente, no início ele não compreendia. Então, ele pintou, ele expressou isso e depois foi elaborando. Ao pé, não sei se vocês veem o meu cursor, ao pé dos dois tem a serpente negra que acompanha o Jung. Aqui ele pintou a sombra, conceito que ele elabora mais tarde. Coloquei outras imagens assim que eu achei bonitas aqui, bonitas e muito expressivas, né? Aqui está o Deus que nasce, o Deus novo que nasce dessa descida, que é o Fanês. Não sei se dá para ver para vocês, mas aqui tem um dragão morto e dele nasce, enfim, flores, né? Parece uma espécie de um lótus que tem pequenos, 6 pequenos seres aqui, que são os Kabiri. Essa eu gosto muito, ela é muito mandálica e ao mesmo tempo self, né? Essa aqui eu achei interessante, ela é difícil de encontrar essa imagem. Tem um livro que tem a referência lá no final da aula e que dá para baixar em inglês. The Art of CG, a arte do Jung, que saiu acho que 2011, 2012, por aí. Bom, aqui dá para ver mais ou menos como é que funcionava. O Jung nessa descida, apesar de que em muitos lugares ou livros dizem, o Jung enlouqueceu, o Jung pirou depois da briga com Freud, etc. Não, o Jung continuou atendendo, ele continuou trabalhando. Então, aqui dá para notar, porque não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é uma folha do consultório dele, tá aqui, ó, Dr. C.G. Jung, o endereço, que ele atendia em casa, né, era 10.008 Zistrasse, uma coisa assim, Küsnacht, Zürich. Tipo, ele pegava uma folha, vou desenhar, no caso, não é nem pintar, vou desenhar essa mulher com um véu que apareceu para ele, agora eu não me lembro se numa fantasia, mas apareceu em sonhos também. E ele fez um esboço dela. Aqui vocês têm a pintura, que é o resultado final dessa elaboração. Né? Em cima está De Sapiência, eu não consigo ler, que é a Sofia, é a sabedoria, sapiência. Né? Bom, e aqui umas imagens também são difíceis de encontrar, eu só encontrei essas imagens nesse livro, A Arte do Jung. Duas esculturas em madeira, essa aqui é de mais ou menos 1920, e essa aqui é bem a ânima do Jung. Ele mesmo diz isso numa carta posterior, que é morena, né, como a Toni Wolff, que foi um dos grandes amores dele, junto com a esposa, mas ela tem olhos azuis, e a Toni não tinha olhos azuis. Se não me engano, a esposa dele tinha olhos azuis. Mas, enfim, essa era a ânima dele, e ele expressou dessa forma, em escultura.
Mais para o final da vida, ali por 47, se eu não me engano, ele sentiu uma necessidade muito forte de expressar isso, ou seja, essa arte-terapia, essa imaginação ativa, num material, no meio que fosse mais perene, mais durável, e não escultura em madeira ou pintura. Ele continua pintando, etc., mas ele se dedicou muito mais à escultura em pedra. E aqui vocês veem o Jung já bem velhinho, né, trabalhando lá no castelinho dele, vocês devem conhecer, né, a história de Bollingen. Ele criou um refúgio para ele, e à medida que ele envelhecia, ele passava cada vez mais tempo lá, porque lá ele dizia, em Bollingen eu sou eu mesmo, eu sou simples, eu esterco o chão, a terra que eu planto. Tipo, ele não tinha luz, ele rachava a lenha, ele fazia tudo, digamos. E ele vivia, de certa forma, como um camponês medieval em 1400. Né? E isso era, digamos, era tudo que ele necessitava, era o que o inconsciente dizia para ele fazer. Mas aqui eu coloquei uma pedra central, que tá, isso aqui é em Bollingen, né? Isso aqui que está na frente, aliás, atrás da casa, porque dá para o lago, mas é como se fosse na frente. E uma escultura dele. As 4 faces dessa pedra têm esculturas. E essa face aqui, bom, é a imagem que eu escolhi para o logo do Núcleo de Estudos Jungianos, que é uma mandala, né, com suas 4 partes integradas. No meio ali tem o telésforo, que é, digamos, uma transformação dos cabiros, que são os homúnculi, os pequenos homens, né, que de certa forma representam o self, e com as 2 partes, a feminina e a masculina. Bom, isso acerca da experiência mais individual do Jung, com ele mesmo, né, a descida dele ao inconsciente, etc. Experiência clínica também importou. Já iniciando no Burghausen, já tinha uma história, uma espécie de uma tradição no Burghausen, começando com Forel e especialmente passando para o chefe do Jung, para o Bleuler, Eugen, o gênio, né, Bleuler, que foi quem cunhou o conceito de esquizofrenia e foi um dos primeiros grandes mestres do Jung. Tinha uma tradição nesse hospital psiquiátrico de não fazer somente, digamos, uma terapia ocupacional, mas procurar fomentar, ajudar os pacientes, e eram pacientes psiquiátricos muitas vezes muito graves, né, muito sérios, esquizofrênicos que estavam lá há muitos anos, etc. Eu coloquei essa frase aqui: a concretização adaptativa dos elementos criativos. O que quer dizer isso? Isso aqui é fundamentalmente junguiano. Quer dizer que, bom, de alguma forma, naquela maçaroca de coisas que nos esquizofrênicos simplesmente os toma, os possui, tem elementos criativos. Uma parte fundamental da terapia junguiana, tanto com esquizofrênicos quanto com terapia de consultório normal, digamos, comum, né? É encontrar esses elementos, encontrar essas sementes e ajudá-las a crescer, a nascer, a se concretizarem de forma adaptativa. Então, no caso dele, na psicoterapia, ele passa isso saindo do hospital, ele passa isso para a sua experiência individual, a sua néquia, o seu método de imaginação ativa, mas também para os pacientes, né? Ele foca na expressão plástica, ou seja, artística, por meio de pintura, escultura, às vezes, inclusive, dança. Alguma forma de concretizar esse material inconsciente lá fora, no mundo externo, concretamente. Esse vai ser o principal ponto do Jung, claro, inconsciente, a transferência, etc, etc. Mas essa ideia e essa prática vão ser as principais coisas do Jung que influenciam a Anísia Silveira, tá? Que eu considero a maior psiquiatra brasileira, e a gente tem muito a aprender com ela. Aliás, a medicina e a psiquiatria têm muito a aprender com ela, todavia, ainda. Né? A Anísia da Silveira vai desenvolver e aplicar essa proposta, essa teoria do Jung, com pacientes esquizofrênicos num ambiente hospitalar. Coisa que o Jung não fez, porque ele, saindo do Burghausen em 1909,
como que entra em hospital, né, em ambiente, e ele ficou irado, né, então, que a Nise estava fazendo, e com extrema que no Brasil, né, com ditadura militar, etc. E sob Marlon, eu condições não sei se foi muito só para mim, toscas. mas travou bastante o que tu falou. Ixi. Tá cortando bastante. Eu acho que a tua conexão deu uma... te abandonou um pouco. Agora aí. a conexão... Peraí, deixa eu abrir a porta. Só espero que a gatinha não venha, só um pouquinho. Claro que carente. Dá oi pro pessoal. Que amor. Se travar de novo, avisem, tá? Depois que a Júlia falou, ela é um amor. E que atenção, né? Só depois que a Júlia falou que apareceu para mim, sua conexão está instável e tal. Bom, onde é que travou, vocês lembram? Vocês lembram? Bom, óbvio que lembram. Volta um Foi pouquinho. mais ou menos no início desse slide mesmo. Se tu conseguir só voltar ali um pedacinho e retomar. Desse aqui, né? Tá, eu estava falando o seguinte, que a gente falou da experiência pessoal, mais individual do Jung com ele mesmo, né? Mas a experiência clínica dele também foi fundamental. E isso iniciou no Burgh-Rossley, num setting de hospital psiquiátrico, que foi o início da carreira dele, 1900 a 1909, né? E depois ele passa a atender como psicoterapeuta em consultório, no caso, na casa dele. Mas, bom, havia uma tradição já no Burgh-Rossley, não exatamente como o Jung vai propor e vai fazer, mas já tinha uma tradição de sair do que hoje a gente chama de terapia ocupacional somente, né? Faziam isso, faziam o que hoje a gente chama de terapia ocupacional, mas havia uma preocupação de tentar achar em cada paciente o que havia de criativo naquela maçaroca e no meio dos sintomas, etc. Vocês têm que ter noção de que era um hospital psiquiátrico e havia pacientes muito graves ali, tipo esquizofrênicos cronificados, por exemplo. Já estavam lá há 20 anos, 30 anos, às vezes mais. Bom, então isso vem de uma certa tradição, isso não foi a invenção do Jung. Claro, ele reformulou, ele pegou, ele foi influenciado por isso. Mas na psicoterapia, depois, né, depois dessa experiência em hospital psiquiátrico, a partir da experiência individual dele, da néquia dele, da imaginação ativa, na forma, no método que ele criou para lidar com a sua descida ao inconsciente e que, bom, modificou completamente a sua vida. Né? Foi o seu processo, foi o grande passo do seu processo de individuação. E mudou completamente a sua completamente não digo, mas tornou a sua psicologia extremamente mais rica. Né? Ele toma essa questão da expressão plástica, ou seja, de confrontar o inconsciente, de anotar cuidadosamente e trabalhar as imagens, no sentido de pintar, desenhar, fazer esculturas, às vezes até dançar essas imagens, né? Alguma forma de expressão no mundo concreto. E esse vai ser o principal ponto a influenciar a Anísio da Silveira, que é, para mim, a maior psiquiatra brasileira, e nós temos a medicina e a psicologia tem muito que aprender com a Anísio ainda, né? Como eu disse lá no início, provavelmente nós vamos lançar um curso mais longo abordando isso, mas uma aula, 2 aulas grandes, assim, de, digamos, 2h30, 3 horas, com a psicologia da Anísio. A Anísio desenvolve e aplica essa proposta e essa teoria do Jung num setting hospitalar, começando no Hospital do Engenho de Dentro, no Rio, com pacientes esquizofrênicos, o que foi uma coisa
quase inacreditável, assim. Não sei se vocês viram um filme que fizeram sobre ela, leram sobre, etc. Tipo, uma mulher nordestina, ela começou, se eu não me engano, em 46, por ali, como psiquiatra. E, claro, sacanearam ela total, botaram ela no que consideravam um hospital mais detonado do Rio na época, e botaram ela para chefiar pacientes cronificados que tomavam choque direto, etc, etc. E ela literalmente revolucionou esse hospital e a psiquiatria nesse sentido, tá? Isso vem, claro, a Nise tem todo o trabalho dela, obviamente, né? Mas isso vem essencialmente do Jung. E o Jung ficou maravilhado com isso, obviamente, porque essa, digamos, essa técnica, esse método, essa proposta, ele nunca aplicou ele mesmo em hospital psiquiátrico. Porque, como disse, depois de 1909, ele não trabalhou mais como psiquiatra em hospital psiquiátrico. Mas, bom, a Nise vai ter que ficar para um próximo curso, tá? Bom, depois dessas origens, digamos, a gente vai para alguns fundamentos teóricos que embasam essa proposta de arte-terapia do Jung, e ao final nós vamos para dicas, digamos, e elementos que fundamentam a prática. Tá, vou ter que dar uma adiantada. Bom, peguei de um artigo chamado What is Jungian Art Therapy? O que é a arte-terapia junguiana? Então, através do uso de materiais artísticos, os arte-terapeutas junguianos trabalham para stitch together, que é literalmente costurar junto, para costurar a psique que foi cindida, que foi separada tanto dos seus instintos quanto da sua conexão com o self. Isso aqui é essencial, eu já mencionei na minha aula anterior, e o André também mencionou. Aqui tem a questão da cisão psíquica ou da personalidade, que é o elemento mais fundamental para compreender sintomas e patologias, e, em certo sentido, diagnósticos também. Então, neurose, que é um conceito que abrange as mais variadas patologias e diagnósticos, mas a neurose é menos grave, digamos. A neurose é uma cisão parcial. Tem dois lados da personalidade que estão rompidos, que estão cindidos, mas é uma cisão parcial. Na esquizofrenia, essa cisão é total ou quase total. Então, tipo, o que está no inconsciente simplesmente voa com todas as suas partes. E aí a criatura se identifica com Napoleão, Cristo, diabo, o que seja, né? E tem um resquício de ego, normalmente, lá, mas não tem uma pessoa. Então, ela é múltiplas coisas. A cada momento ela muda. Isso é uma cisão total. Mas a grande questão aqui é a cisão. Então, citação do Jung. A neurose é uma cisão interior, o estado de estar em guerra consigo mesmo. O que leva a pessoa à guerra consigo mesma é o pressentimento, ou mesmo conhecimento, de que há duas pessoas opostas nela mesma. A neurose é uma cisão da personalidade. Dito de uma forma mais simplista e didática, é como se houvesse, bom, o ego, né, que tem determinadas atitudes, que tem determinadas formas de vida e crenças, etc, etc, é a consciência, e toda uma outra parte da personalidade que é reprimida, ou que é excluída, ou que, enfim, não aparece naquela vida. Não sei se vocês lembram dos sonhos que eu apresentei do paciente do Jung, de certa forma, é o trem que aparece no final. À frente do trem e o maquinista, naquele sonho, eram o ego do paciente. Né? Mas a parte traseira, no caso as raízes daquele paciente, o camponês simples, etc, etc, aquilo, naquele sonho dizia, aqui vai ter um rompimento total, vai ser uma catástrofe. Então, aquilo estava cindido no paciente, mas devido à insistência dele, à obsessão dele com somente um lado da vida e somente um lado dele próprio, ocorreu uma cisão total no final do sonho. Tá? Então, é nesse sentido. Bom, por que nós utilizamos a arte-terapia e quais são os seus objetivos? É a cura da cisão, é aproximar esses opostos que estão relativamente cindidos e buscar uma
síntese. Isso aqui é outro ponto fundamental da terapia junguiana. Tanto a terapia quanto a teoria do Jung são dialéticas, ou seja, nós temos opostos e o inconsciente é fundamentalmente composto por opostos, mas esses opostos, tese, antítese, eles são integráveis. E mais que isso, eles devem ser integrados. Isso gera um terceiro termo, que é a síntese, que já não é nem tese e nem antítese, é algo novo, é algo criativo. Então, nessa cura da cisão, nessa tentativa de síntese e concretização dessa síntese, há uma busca por significado, na experiência e muitas vezes no próprio conflito, no próprio sintoma, por meio da expressão do inconsciente. Porque, teoricamente, o que está cindido está no inconsciente, não está contemplado na vida consciente, não foi absorvido. Muitas vezes está completamente inconsciente. Né? De que forma? Bom, aqui na arte-terapia é no mundo exterior concreto, através da arte. Isso requer o quê? Requer ação do ego. Ou seja, requer esforço do ego, requer que a pessoa, que a sua consciência, se coloque nisso, faça isso. Essa expressão, o esforço para fazer isso, o cuidado e a vivência dos conteúdos inconscientes são fundamentais. Então, de certa forma, conseguir fazer isso no mundo externo complementa o cuidado com o mundo interno. Olhar para o inconsciente, confrontar o inconsciente e, de certa forma, absorver o inconsciente. Então, esses são os dois primeiros passos. Experiência do inconsciente e ação. Portanto, a arte-terapia é parte da imaginação ativa. Por isso que o nome que o Jung deu foi imaginação ativa, porque requer que a pessoa seja ativa. Citação do Jung. Mas por que eu encorajo os pacientes a se expressarem num certo ponto de seu desenvolvimento? Tipo, isso não era necessariamente no início da terapia, era num ponto que o Jung pensava, bom, agora está maduro isso, eu posso pedir que a pessoa expresse isso de forma plástica e tal. Através de brush, de pincel, lápis ou caneta. Num primeiro momento, o paciente coloca no papel o que chegou a ele na fantasia ou no sonho. E assim dá a isso um status de um ato deliberado. Ele não somente fala sobre isso, sobre essas experiências, sobre a fantasia, sobre os sonhos, etc. Como é a terapia comum, não só a junguiana, né? Mas ele está, na verdade, fazendo algo com aquilo. O esforço de dar forma visível à imagem reforça um estudo da imagem em todas as suas partes, de tal forma que, desta maneira, os seus efeitos podem ser completamente experienciados. Então, de certa forma, é absorver o inconsciente, é expressar o inconsciente e compreendê-lo, que é o próximo passo. Bom, algumas situações do Jung. Pode-se levar a mente do paciente, através de medidas terapêuticas comuns, a uma distância segura do seu inconsciente. Por exemplo, induzindo-o a representar sua situação psíquica num desenho ou num quadro. Então, aqui a Nise vai focar muito nessa questão, porque os pacientes dela estavam literalmente tomados pelo inconsciente. Então, essa expressão, ela plástica, né, artística, por desenho, por escultura, etc., ela despotencializa o conteúdo inconsciente. Então, por exemplo, a criatura tem pesadelos com sombra, com perseguições, etc. Teoricamente, ela fazendo o esforço de não somente anotar aquilo, olhar para aquilo, mas colocar aquilo em algum meio concreto, plástico, artístico, aquilo despotencializa emocionalmente aquele conteúdo que era ameaçador. Com isso, o caos que nos parece impossível compreender e formular é visualizado e objetivado, ou seja, está fora, está num produto que a pessoa cria, que é uma criação dela, do ego, inclusive, mas em diálogo com o inconsciente. Podendo, então, ser observado à distância, analisado e interpretado pela consciência.
O resultado desse método parece ser que a impressão originariamente caótica e amedrontadora é substituída pela imagem que dela se faz. O tremendum, o que é o tremendum? O tremendum é uma das características daquilo que é luminoso, daquilo que é arquetípico, ou seja, é a força tremenda daquelas imagens, que vocês todos devem ter experienciado em algum tipo de pesadelo, enfim, é algo que tu sente que é muito forte, que é algo que, né, ameaça te tomar, de certa forma. E, num certo sentido, te toma emocionalmente. Bom, portanto, esse é o terceiro passo. Esses objetivos são, com a arte-terapia, experiência dos conteúdos inconscientes, digamos, do outro lado da personalidade, ação, porque envolve esforço, envolve cuidado, mas também compreensão. Especialmente no seguinte sentido, nessa citação do Jung. O benefício terapêutico de descobrir as imagens específicas que estão por trás das emoções. Isso aqui tem coisas que se fazem em algumas formas de TCC, tá? Não é a mesma coisa aquilo de mindfulness, porque não necessariamente envolve concretizar a coisa, né? Especialmente em arte, é puro pensamento. Mas, bueno, algumas outras linhas terapêuticas também utilizam um princípio relativamente semelhante, assim. Mas a grande questão aqui é o seguinte: se a gente só sente, só tem a emoção, bom, a emoção nos toma, nos move de alguma forma, nos coloca num estado emocional e a gente não compreende muitas vezes por quê. Ela é inconsciente. Aqui o Jung propõe descobrir qual imagem ou quais imagens estão por trás dessas emoções e expressar essas imagens. Por exemplo, a ânima, no caso dele lá que eu coloquei que apareceu como a Salomé, mas por que raios a Salomé? Que imagem é essa? Aí tu aproxima isso da consciência, né? Bom, aqui está mais ou menos o que eu disse já. A concretização no externo do conteúdo inconsciente por meio da ação artística despotencializa esse conteúdo. Ele passa de tremendum a ser algo mais próximo da consciência, mais incorporado à consciência. E quanto mais o ego consegue fazer isso, consegue absorver e compreender esses materiais do inconsciente, mais isso transforma a personalidade, a doença, os sintomas e o próprio inconsciente. Mas como é que se dá isso? Da mesma forma que nos sonhos, por meio do símbolo. Bueno, em certo sentido, todo esse curso foi focado no pensamento simbólico, no símbolo. Aqui eu coloco mais alguns elementos, né? Comecemos pelo étimo, ou seja, pela origem histórica da palavra símbolo, que já diz muito, né? Símbolo vem do grego, sim mais bolon, que quer dizer literalmente jogar junto duas partes, duas ou mais partes, mas normalmente era visto como dois. Ou seja, uma aliança de, digamos, prata e ouro, ou de duas metades que estavam cindidas, que estavam separadas. Essa era a imagem do símbolo para os gregos. A aliança, a união de dois elementos distintos. Em termos mais psicológicos, o símbolo representa a união de opostos. E isso está muito vinculado com o que eu mencionei, inclusive na aula do André, eu fiz um comentário, que é a chamada função transcendente. O que é a função transcendente? É a capacidade, precisamente, de unir os opostos em algo que transcende essa cisão e transcende os próprios opostos, que aparece como uma terceira coisa, um terceiro termo. E isso cura a cisão. Bom, o símbolo, como já dito em outras aulas, ele é de natureza irracional, inconsciente. Ele não se refere diretamente a algo já conhecido, porque aqui, quando acontece isso, nós temos o signo, não o símbolo, né? Não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei, é um exemplo do Freud na interpretação dos sonhos, no livro dele, que diz, bom, tudo que é pontudo, rombudo, que penetra, etc., é falo ou pênis, né? Inclusive no livro ele não diz falo, ele diz pênis, literalmente. Ou seja, se refere a algo já conhecido. E deu, acabou ali o significado, de certa forma. No símbolo, não. Para ser um símbolo, para ser visto como um símbolo,
essa representação tem que expressar um quantum, algo inconsciente e racional. Portanto, o símbolo ele é autônomo em relação à consciência. Que nem nos sonhos. O sonho, ele mostra o que ele quiser. Se ele quiser fazer com que tu sonhe que o Inter ganhou a Libertadores, infelizmente não, mas enfim, se o inconsciente quiser expressar alguma coisa da forma que ele quiser, ele vai expressar. Isso é autônomo em relação à consciência, tá? E o símbolo é a expressão da linguagem do inconsciente, que nós já vimos, né? Que é onírica, é o pensamento simbólico que se expressa através de imagens simbólicas, símbolos. Então, de novo, eu já coloquei isso aqui na minha aula sobre sonhos, mas repito. Definição de símbolo. O símbolo é a melhor expressão possível para um conteúdo inconsciente cuja natureza pode ser somente adivinhada, não é o caso, pode ser imaginada, porque ela é ainda desconhecida. Tá? Bom, como dito, o símbolo representa precisamente a síntese ou a possibilidade de síntese desses opostos. Portanto, o símbolo é condição para a dialética e para a função transcendente. Mais do que isso, o símbolo é uma imagem homogênea carregada de significado. Não sei se vocês lembram, eu mencionei. Bom, se nós pegarmos uma cruz, tu olha na traseira no retrovisor do teu carro e vê um carro atrás com uma cruz vermelha. O que tu pensa? Saúde. Deve ser uma ambulância, alguma coisa representando saúde. Esse é o significado. E tem alguma coisa a mais? Não, praticamente não. Tu vê um enorme de um prédio com uma cruz vermelha em cima, hospital, deu. Agora, se tu pega a cruz como símbolo, aí tu tem uma imensidão de símbolos. Lembram dessa discussão? O símbolo, ele contém, não digo em números, mas ele contém uma multiplicidade de significados. E isso está no termo em alemão. O símbolo em alemão é Sinnbild. Sinn é significado e Bild é imagem. Ou seja, a palavra para símbolo em alemão é literalmente imagem, significado ou imagem do significado. E o Jung vai falar muito do símbolo como transformador da libido, como transformador de energia psíquica em direção à cultura. Isso aqui é algo um pouco complexo, mas eu vou ter que ir bastante rápido, porque já deu 1 hora, né? Sim. Bom, basicamente é o seguinte, nós somos animais instintivos, né? Nós temos uma série de instintos que vêm dos nossos antepassados, primeiro os primatas e, anteriormente, outros animais, até chegar em animais de sangue frio. Ou seja, nós seguimos a evolução darwiniana, etc, etc. Mas nós temos um elemento que, para o Jung e para o Cassirer, filósofo pós-kantiano, simplesmente define a especificidade do que é humano. O ser humano é homo symbolicum, ou seja, o que nos caracteriza como humanos? Nós produzimos símbolos. Vale? Bom, o símbolo para o Jung vai ser o grande transformador do mero instinto. E aí ele dá uma série em aula, eu lembro que eu fazia desenho no quadro, etc. Ele dá uma série de exemplos de ritos que são expressões desses símbolos. E esses ritos transformam o que, por exemplo, no início era mera sexualidade, era mero desejo animal, no caso sexual, eles transformam em algo cultural. No caso do exemplo dele, agricultura. A energia primariamente sexual era transferida para a terra. A terra é vista como o feminino que tem que ser penetrado, ou seja, plantado, e dali nasce, ela se torna fértil, e dali nasce, não um bebê, obviamente, mas nasce, enfim, o plantio. O símbolo, de certa forma, é um transformador da energia psíquica. De mera energia instintiva, ou seja, sexualidade crua, muito similar à dos animais, né, para uma expressão muito mais refinada e muito mais cultural.
Bom, essas duas questões, libido, a libido não é nem primariamente sexual, até pode ser em alguns casos, mas não teoricamente, né? A libido adquire, energia psíquica adquire diferentes formas. E a questão do símbolo, como eu tentei explicar aqui, o símbolo não é um signo e o símbolo é simplesmente o definidor daquilo que é humano. Essas duas questões estão no cerne do rompimento com Freud. Não foi à toa que o Jung colocou como título do seu livro Símbolos e Transformação da Libido. Vale? E tudo isso, tanto a libido quanto o símbolo, são a principal conexão com uma outra teoria, que é uma teoria humanista do inconsciente. Então, libido, símbolo e inconsciente, na proposta do Jung, são o que geram essa proposta de arte-terapia. Vale? Eu sei que ficou denso, espero que esteja compreensível. Então, inconsciente. Aqui eu vou retomar algumas coisas já faladas, tá? O inconsciente produz símbolos. Vocês lembram daquela citação que eu coloquei do Jung, que está no Homem e seus Símbolos? Assim como a planta produz flores, a psique produz símbolos. É de sua natureza, é um produto natural. E os símbolos são expressão dessa linguagem imagética, que se expressa através de imagens. O inconsciente, ele é criativo, ele não é visto de uma forma primariamente negativa, né? E, como todo outro organismo, ele busca um equilíbrio, a homeostase, através de compensação ou complementação da consciência. Mas ele não somente busca a homeostase, no inconsciente está toda a criatividade, de certa forma. O inconsciente expressa simbolicamente elementos inconscientes da personalidade, que, em muitos casos, quando eles são reprimidos, ou a pessoa não quer saber, ou enfim, de alguma maneira, ou mesmo quando eles não são reprimidos, eles podem dar origem a sintomas. Né? Mas, se a pessoa abraça esses conteúdos, esses elementos inconscientes, e faz um esforço consciente e criativo para expressá-los, como Jung disse naquela citação, não só através da pintura, etc., mas na vida, no concreto. Isso origina a integração desses opostos e a cura da cisão. Ou seja, nessa expressão simbólica do inconsciente, tem a possibilidade de restaurar ou de criar um equilíbrio. E isso é criativo, isso significa saúde, cura da cisão, por meio do símbolo, como ponte entre opostos. Em última análise, uma ponte, uma união entre o inconsciente e o ego, a consciência e a vida cotidiana da pessoa. Tá? Bom, acho que eu vou passar um pouco por essas citações. Bom, o ego deve deliberadamente interagir com o material inconsciente, ou seja, exige ação que está pressionando por uma mudança na consciência. Pressionando de que forma? Em sonhos, por exemplo, em pesadelos, em sonhos de perseguição, mas especialmente através de sintomas. Então, aqui é aquela outra forma de ver o sintoma e de ver a patologia, de que aquilo ali originariamente provavelmente queria o equilíbrio, mas se torna patológico e muitas vezes cada vez mais patológico devido à atitude do ego. Bom, o Jung esclarece: a produção de compensações inconscientes é um processo espontâneo. Isso aqui é muito importante, tá? Especialmente na questão de mandalas e da arte-terapia, porque como explicar isso? Digamos, está muito comum, já acontecia na época do Jung, mas agora está muito comum. Está muito comum fazer uma espécie de uma revisão dessa proposta do Jung, e, por exemplo, isso eu vi na PUC lá no meu mestrado, em 2000 ou 2001, que era aquela coisa de tipo, a gente pega e dá mandala para o paciente. No caso, era paciente esquizofrênico, mas qualquer paciente. E eu perguntei, como assim dá mandala? Bom, dava mandala pronta, já desenhada, para a criatura colorir. E eu pensei, se eu não me engano, eu falei em aula, eu fiquei escandalizado, assim, eu disse, mas isso não se faz nem com criança. Porque isso, tipo, isso não fomenta a criatividade da criança, pelo contrário, tu formata o que ela tem que fazer, tem que deixar a criança livre, né? Então, é nesse sentido, tipo,
Colorir mandala não vai ter um efeito curador e da cisão, etc, etc. Vai ser uma terapia ocupacional no máximo, que a pessoa meio que se acalma, ou algo do gênero. O grande valor da mandala e do símbolo é quando ele aparece espontaneamente. Então, isso tem que ser cultivado pelo ego, através do esforço, do cuidado com o inconsciente. E aí, a gente não sabe quando que vai aparecer, mas aí pode aparecer uma mandala ou um outro símbolo que propicie essa cura da cisão. Mas, mais ainda, a realização e compreensão, isso é a tradução de realization, que quer dizer as duas coisas, do inconsciente, é um método. E isso, esse símbolo, esse cuidado com o inconsciente, possibilita passar de uma condição psíquica e de uma atitude frente à vida para uma outra, através desse confronto mútuo de opostos. Portanto, aqui ele está embasando tudo isso que eu estou dizendo e toda a questão da arte-terapia na função transcendente. A função transcendente é um método, uma função, uma expressão de energia psíquica. E ela expressa o símbolo, que contém a unificação dessas energias opostas. Que aqui eu chamei de racional e irracional, mas a gente pode chamar de consciente e inconsciente na psique. Aqui está sublinhado isso. Os símbolos não são criados artificialmente. Porque se fossem criados artificialmente, eles não são símbolos. Eles são signos ou alegorias. Né? Mas eles são cultivados até emergirem espontaneamente do inconsciente, como algo parcialmente conhecível ou compreensível pela condição atual da nossa psique consciente. Então, quando acontece isso, um sentido de unificação é despertado entre o ego e o inconsciente. Ou seja, se começa a curar a cisão. E muitas vezes isso aparece como algo transcendente, luminoso ou transpessoal. Ou seja, como algo arquetípico, um símbolo vivo. E o grande símbolo que muitas vezes aparece é o self, o si mesmo, né? Que é algo também muito típico da psicologia junguiana. O self é algo difícil de explicar, porque ele, em certo sentido, ele é paradoxal. Ele é o centro da personalidade total, assim como o ego é o centro da consciência, é o centro da personalidade consciente, mas, ao mesmo tempo, só um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, o self é a personalidade inteira, como um todo, a união de consciente e inconsciente. Então, isso é paradoxal. O self pode aparecer como o centro do inconsciente, né, o centro mais profundo, um segundo centro na psique, digamos, mas ele aparece como a totalidade também, tanto consciente quanto inconsciente. Bom, ele é, nesse sentido, o arquétipo da totalidade e o centro regulador da psique. Dito de uma forma mais simples, mas de onde é que vêm esses elementos que buscam um equilíbrio? De onde é que vem a mandala que tenta integrar os opostos que estavam cindidos? É o self. É esse centro que se manifesta empiricamente, por exemplo, como mandala. Mas não somente como mandala, tá? Eu coloquei ali, simbolicamente, aparece em mitos, contos de fada, religiões, etc., como herói, ou salvador, ou Deus. Uma grande imagem de self é Cristo, né, que une tudo isso. O Cristo como herói, o Cristo como salvador, obviamente, e o Cristo como Deus ou Filho de Deus. Mas há outros, Buda, etc, etc. Ou mesmo como elementos não humanos, porque lembrem, o self é transpessoal, ele transcende o indivíduo e ele transcende o meramente humano. Por exemplo, a pedra, o diamante ou a mandala. Então, eu escolhi a mandala dentre todos esses outros símbolos, porque é o mais, de certa forma, agora se tornou o mais conhecido do Jung, e porque ele pintou muitas mandalas. Então, o que representa a mandala? A integração potencial de todas as partes da personalidade. Ou seja, é o oposto da cisão, é a cura da cisão. Tá? Aqui eu coloquei a primeira mandala que o Jung pintou, já elaborada, né? Eu pintei a primeira mandala em 1916, depois de escrever os 7 Sermões aos Mortos. Naturalmente, nessa época, eu não tinha compreendido isso. Ali embaixo está escrito Systema Mundi Totius, em latim.
Então, bom, algumas palavras sobre mandala, eu vou passar um pouco rápido. Mandala em sânscrito significa círculo, né? E normalmente nas práticas religiosas e na psicologia se refere a imagens circulares, mas não só. Pode ser a quadratura, círculo, enfim, pode ter diferentes formas, mas normalmente aparece como algo circular. E aparece espontaneamente em sonhos, mas especialmente em situações de conflito severo. Aí vem essa reação do inconsciente, digamos, diante de uma possibilidade de decisão extrema, o inconsciente tenta reagrupar as partes. Aparece como uma quaternidade ou um múltiplo de 4, né, mas com diferentes formas, cruz, estrela, quadrado, etc. E essa imagem integradora, essa imagem circular, é como se fosse um molde, um modelo que tem um ponto central com o qual todas as partes se relacionam. Ou seja, ela ordena essas partes da personalidade, que é o que está escrito ali, uma tentativa de organização da psique. Ou seja, a mandala é uma expressão do self em forma simbólica que tenta a autocura, que tenta o equilíbrio. E isso não é fruto de uma reflexão consciente, isso é instintivo, isso vem das nossas profundezas. Então, a mandala pode ser vista como o símbolo maior da integração, da cura, da cisão. Bom, ali eu coloquei uma citação da Anísia e essa parte termina com o que eu acabei de falar. Aparecer mandala não significa que a ordem esteja restabelecida, que a cisão foi curada. Essas são tentativas de cura da cisão e de união dos opostos, e nesse sentido de renovação. Mas isso depende de inúmeros fatores. Então, a Anísia analisa isso, e bom, no próprio Jung dá para ver isso, mas a Anísia analisa isso, por exemplo, ela coloca, apareceu uma mandala, e tava bem feito e tal. Depois aparece o caos de novo. Aí no meio, isso nas pinturas das pacientes que a Nise analisa, né? E aí depois aparece no meio do caos, aparece uma mandala atrás, assim, que parece estar organizando. Aí aparece uma mandala circular e com 4 partes, mas uma, digamos, 3 partes estão mais ou menos integradas. A quarta parte está aberta, que é a chamada, deixa eu ver se eu lembro, a mandala perturbada, que o Jung chamava. Ou seja, é uma tentativa de integrar, no caso, os 4 elementos, mas não funcionou direito ainda. Tem algo que está solto, digamos, tem algo que está cindido. Bom, eu coloquei alguns exemplos de mandalas pintadas pelo Jung, e eu vou só mostrar para vocês e nós vamos para a parte mais prática, tá? Bom, essa aqui é de um sonho, e representa uma cidadela típica da Europa. Aqui eu não me lembro mais o nome dessa pintura, era A Luz na Escuridão, uma coisa assim, tem um dragão ali. Essa eu gosto muito, essa imagem não, acho que não está com uma definição muito boa, mas é a árvore da vida, né, com o círculo bem mandálico no meio. Aqui uma outra mandala. Não sei se vocês percebem, mas tipo, o cuidado e mesmo a capacidade artística do Jung, mas o mais fundamental aqui é o cuidado que ele dedicou a isso, a essa expressão. Né? Isso é o mais importante, muito mais do que a questão estética. Aqui dá para ver bem a integração dos opostos, né? Acima nós temos um velho sábio branco, abaixo, eu não me lembro agora, mas é uma figura meio demoníaca, assim. Né? Não sei se vocês lembram da escultura de madeira que eu não falei sobre, tinha as 2 esculturas da ânima e tinha uma escultura parecia um homem velho, carrancudo, com uma coisa colorida nas mãos, é esse serzinho aqui, que agora eu não me lembro, o Jung deu uns 3 nomes para ele. E dos 2 lados, à direita tem uma figura feminina, uma ânima mais puxando para Nossa Senhora, digamos, uma ânima mais luminosa, e do lado esquerdo mais vermelha, mais emocional, mais infernal, digamos. Uma outra mandala. Se eu não me engano, essa aqui foi a última mandala que pintou. Foi um sonho que ele teve com Liverpool, com uma flor no meio de Liverpool que só ele enxergava. E ele acordou
extasiado com aquilo e pintou. E essa imagem eu descobri há pouco tempo, não me lembro aonde, acho que foi na internet, eu não tenho isso em livro. Isso aqui é em Bollingen, no Castelinho do Jung, ele pintou isso no teto do Castelinho. Eu fui para Zurique uma vez só na vida, muitos anos atrás, e não fui a Bollingen. Queria muito ver isso aqui. Isso aqui está pintado na torre do Jung em Bollingen. Bom, chegamos à parte prática. Desculpa, eu estou tendo que correr porque é muita coisa, né? Chegamos à parte prática, ou seja, diretivas clínicas. Qual é a principal questão aqui? Como eu coloquei antes, cisão da personalidade é o que está por detrás dos sintomas e da neurose ou psicose, etc. Portanto, nós buscamos assimilar esse material inconsciente, de preferência fortalecendo o ego. Muitas vezes, primeiro, não necessariamente a gente vai começar a terapia dizendo, expressa tudo aí, pintando, não necessariamente. Tem um determinado momento que a gente sente, os sonhos dizem, enfim, uma série de coisas que podem acontecer. Mas o objetivo, teoricamente, é assimilar esse material inconsciente. E isso integra progressivamente a personalidade. Portanto, o símbolo é a integração inicial, né, desses dois opostos, no inconsciente e do que era projetado no meio externo. Bom, mas para isso nós necessitamos compreender essas expressões, no caso aqui, expressões plásticas, né? E para isso nós temos técnicas de interpretação. Após ou junto com essa compreensão e com essa expressão plástica, nós realizamos isso no mundo concreto. Bom, aqui eu coloquei uma citação do Maier, não sei se vocês lembram que era Braço C.A. Maier, Carl Alfred Maier, que foi braço direito do Jung e foi analista da Miriam, que fez formação em Zurique, e com quem eu e o André fizemos formação. Então, tem tem toda uma linha histórica conectando Jung, a Maier, a Miriam e a nós a vocês agora. Bom, essa citação do Maier acho que diz muito. À medida que essa assimilação do inconsciente progride, também vai sendo suprimida a dissociação da personalidade, a ansiedade de separação entre o lado diurno e noturno. O que ele está dizendo aqui? O que é essa ansiedade de separação? É que quanto mais cindido, quanto mais separado está, mais há sofrimento, mais as emoções são avassaladoras. Então, quanto mais deixa de ser cindido, quanto mais se aproxima o inconsciente do consciente, mais desaparece isso, mais se transforma isso. A assimilação do inconsciente é uma das mais importantes fontes de aumento e fortalecimento da consciência individual e o fator mais vital para o autoconhecimento. Para isso, o que nós precisamos? O paciente tem que entrar numa relação com a imagem inconsciente, né? E a mera execução dessas pinturas ou desses desenhos não é tudo que é requerido, né? Tem de haver uma compreensão intelectual e emocional delas. Isso aqui na linguagem dos primitivos, entre aspas, é compreender com a cabeça e compreender com o coração. Somente a compreensão intelectual não basta. Tem que bater nel cuore, digamos, no coração. Elas devem ser conscientemente integradas, tornadas inteligíveis e moralmente assimiladas. Isso aqui é outra questão que é fundamental, é tipicamente Jung. O que ele quer dizer com moralmente assimiladas? Porque muitas vezes isso aqui dói, não é à toa que tem algo cindido. Para dar o exemplo mais básico e mais didático, toda a questão da sombra. Se aparece num sonho uma sombra, agora eu não estou lembrando exatamente os exemplos que eu dei, acho que foi de uma colega de trabalho, lembra no primeiro exemplo, uma colega de trabalho que estava roubando alguma coisa, etc. Bom, se a gente vê essa colega de trabalho como sombra da sonhadora, tá, aí não é tão tenebroso, né? Mas quer dizer o seguinte, por exemplo, se, sei lá, ela sonha que a colega é uma assassina em série ou alguma coisa bem pior, assim. Se ela confronta isso num sentido, numa interpretação, num nível subjetivo, isso quer dizer que ela tem esse tipo de sombra
É como se ela tivesse uma assassina em potencial dentro dela, na psique dela. E, obviamente, integrar isso, aceitar isso, buscar formas de lidar com isso, é um horror moralmente. Vocês conseguem entender tipo, o que ele está dizendo com moralmente assimiladas? Quer dizer que isso é uma batalha gigantesca, assim. E, claro, a imensa maioria das pessoas não quer saber dessas coisas. Né? Bom, nós devemos sujeitar essas imagens a um processo de interpretação. Bom, que eu vou mencionar um pouquinho daqui a pouco. Mas, diretivas clínicas no sentido bem mais pragmático da coisa. Bom, afinal, o que a gente faz com o paciente? Como eu disse, tem um determinado momento, tá? No meu caso, eu penso, bom, aquela pessoa, ou ela está muito, digamos, muito machucada, ela está sem pé na realidade, etc. Eu penso, bom, pode ser perigoso trabalhar com o inconsciente dessa forma. Talvez tenha que fortalecer mais o ego, tenha que fortalecer mais a adaptação ao mundo externo. E aí chega um momento que aparece um sonho, aparece alguma coisa, ou a própria pessoa traz, tipo, ela sentiu necessidade de desenhar alguma coisa. E aí eu penso dessa forma. Aí eu dou a diretriz dessa forma. Mas tem que saber o momento, tá? Não é para todos os casos. Isso tem que ser lidado com um certo cuidado, assim. Bom, num primeiro momento, se a pessoa tem uma certa adaptação, tem um ego relativamente fortalecido, etc, etc, aí dá para pedir direto. Tipo, propõe uma expressão emocional livre. A pintura espontânea e a colagem, ou a escultura, etc., se pode dar como diretivas livres. Por exemplo, desenhe uma forma e preencha com como você está se sentindo. Tipo, expressa as tuas emoções, como tu estás te sentindo agora, usando linhas, formas e cores. Ou modele o seu conflito em argila. Então, isso aqui é bem importante. Tipo, também é tipicamente junguiano. É deixar livre, é interferir o menos possível com, por exemplo, questões estéticas. Ai, tem que ficar bonito. Ai, não sei o quê. Não, expressa. Vocês já devem ter visto crianças como habitualmente, não todas, né? Mas habitualmente as crianças, digamos, de 4, 6 anos fazem. Tu dá um papel, e o melhor é dar as paredes, né? E muitas vezes não precisa dar, elas vão lá e fazem isso. Mas, bom, tu dá um papel gigante e coloca no chão com tinta, giz de cera, tudo. O que elas vão fazer? Elas vão fazer uma bagunça gigantesca, assim, mas elas vão expressar de forma livre aquilo. Então, de certa forma, esse é o objetivo, é tentar ser o mais expressivo, o mais livre possível. Claro que com adultos é difícil isso, né? Muitas vezes tu tá fazendo, no meu caso, tu tá fazendo uma coisa, tu pensa, bah, de repente eu pinto tal coisa. E aí eu penso, tá, mas eu não tô direcionando esse negócio, porque eu acho que eu sei o significado disso aqui. Então, com adultos é mais difícil, tá? Bom, especialmente psicólogos, né? Mas a diretriz é isso, expressa o emocional da forma que ele vier. Isso inicia um processo de construção de conexões internas e revelação daquilo que não é verbal, ou seja, daquilo que só se expressa por meio de símbolos. Mais diretamente, que é algo que eu faço mais, não essa expressão livre emocional, isso é mais para momentos de intenso conflito emocional, etc, etc. Aí funciona muitas vezes muito bem. Mas com os sonhos, tipo, expressa essas imagens do sonho sem procurar moldar muito conscientemente. Tipo, tenta deixar o ego em suspenso, assim, e deixa fluir essa expressão. Especialmente utilizando cores. Diz, fulano ou fulana, utiliza cores à vontade, porque as cores normalmente elas expressam o emocional. Então, quanto mais cor ou quanto mais utilizar cores, melhor. E um terceiro modo seria com imaginação ativa, nesse sentido mais do Jung, de tipo, de confrontar essas fantasias e agir, dialogar com essas fantasias. Mas esse é um método muito mais avançado e ele é bastante, tipo, delicado.
porque aí tu confronta o inconsciente meio que nem o Jung confrontou, e aí pode ser muito perigoso, tá? Tem que ser utilizado com muito cuidado, então eu nem vou mencionar muito. Bom, mas como é que funciona o terapeuta, além de dar essas diretrizes, etc? É análogo a como o terapeuta funciona na terapia com crianças e com Sound Play, que vocês viram com o André. O terapeuta acolhe, obviamente, o paciente e, enfim, as suas experiências, ele está ali junto, e ele serve de ego auxiliar e apoio emocional. Num certo sentido, é fundamental que o terapeuta compreenda essas produções plásticas, mas não necessariamente, via de regra, tu não fazes a interpretação para o paciente, tá? Por quê? Porque se tu interpretas, isso aqui é tal coisa, muitas vezes tu está direcionando o processo expressivo do paciente. Isso aqui eu sempre lembro, eu dizia em aula, de um exemplo que a Miriam me contou, se eu não me engano foi com um paciente dela no início, lá em Zurique, na formação dela, isso muito tempo, lá nos anos 80, eu acho, que veio um paciente com um desenho, uma coisa, não sei se era desenho ou pintura, que era um rosto de uma determinada forma, e ela notou e disse para o paciente, tu notaste que não tem orelhas esse desenho? Provavelmente ela estava pensando alguma coisa assim, tu não está ouvindo, ou tu não queres ouvir, algo assim. Bom, na sessão seguinte, a criatura, o paciente, apareceu com outra pintura, com umas orelhas gigantescas. Então, tipo, óbvio, e ela se deu conta, obviamente ela direcionou a produção plástica do paciente. Então, em alguns casos, isso aqui é delicado também, depende de cada caso, em alguns casos dá e é para interpretar, especialmente em casos que tu sente, assim, no meu caso é mais intuitivo e mais sensação. Eu sinto, eu tenho que dizer alguma coisa sobre isso aqui. Mas via de regra não é assim. Via de regra tu compreendes que nem se faz com o sand play com a criança. Tu não vai interpretar para a criança o sand play dela. Mas é muito importante, é fundamental que tu compreendas o processo que está sendo expresso ali. Bom, o terapeuta, nesse sentido, ele funciona como um mediador da função transcendente, ou seja, essa função que por meio do símbolo une os opostos, ajuda a unir consciente e inconsciente e chegar a uma nova atitude. Aí o Jung tem todo um trabalho, várias publicações sobre isso, que é a metáfora, o símbolo do processo alquímico de transformação. Então, citação dele: como um parceiro num processo alquímico, o terapeuta é parte do processo psíquico do tratamento e, portanto, igualmente exposto a essas influências transformadoras. Isso aqui é extremamente profundo, eu não tenho como explicar em detalhes, mas é basicamente o seguinte: nesse processo alquímico de transformação, muitas vezes começa com o fogo, né? Tem que, simbolicamente, tem que colocar os elementos, a massa confusa ou a nigredo, colocar os elementos no vaso alquímico. E isso é esquentado, esquentado, esquentado. Muitos pacientes têm sonhos com isso, que estão passando por extremo calor, estão no meio do trabalho, um processo, enfim, meio caótico, mas que eles estão se esforçando, etc. Esse calor é o quê? É o calor emocional, é o sofrimento, muitas vezes, de confrontar a si mesmo, de confrontar o seu inconsciente, a sua vida, as suas escolhas. E o terapeuta está junto disso. Exige que ele se coloque por inteiro, e nesse sentido ele também é transformado. Então, digamos, é um colocar-se inteiro, e se não se coloca inteiro, às vezes até dá resultados práticos e, enfim, sintomas abrandam, coisas do gênero. Mas o ideal é se colocar por inteiro, como um parceiro nesse processo alquímico. Bom, nesse sentido, num sentido mais profundo da coisa, é sendo inteiro e com toda a sua história, com toda a sua experiência, que o terapeuta age nisso, através da compreensão do processo inconsciente do paciente e da produção criativa do inconsciente, por meio de experiência, né, do terapeuta, e é fundamental ter experiência, mas também a alma, o que ele é, e o quanto ele consegue se colocar por inteiro nesse processo, junto da interpretação. Bom, já estou chegando no fim. Questão importante,
Nós chamamos de arte-terapia, mas o Jung diz claramente, não é arte. Ou seja, não se deve partir dessa questão, que nós vamos fazer arte. Não, o fundamental é expressar criativamente no concreto o inconsciente. A questão estética da arte é secundária. O importante é a expressão, o esforço, lembram? A ação do paciente, o cuidado com o inconsciente e a vivência. É dessa forma que se pode expressar esse instinto curador do inconsciente e aproximar a consciência do inconsciente. Então, coloquei duas situações rapidinho do Jung ali. Não é uma questão de beleza, mas sim o trabalho que a pessoa tem com a imagem. Pintar o que nós vemos diante de nós é uma arte diferente de pintar o que nós vemos dentro. Essa imagem é muito, essa imagem é bem interessante, porque, digamos, o Jung lá, quando estudava, logo que se formou, ele foi para Paris, e ele pintou muito, né? Mas ele pintava paisagens. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Pintar aquilo que está fora é uma coisa. Agora, pintar o que nós vemos dentro é uma arte completamente diferente. Segunda citação, não é uma questão de arte mesmo. Ou melhor, não deveria, não deve ser uma questão de arte, mas sim de algo mais e diferente do que meramente arte. Ou seja, o efeito vivo sobre o próprio paciente, de todo esse processo. Se redunda em arte ou não, bom, se redunda em arte, que bom, né? Tipo, alguns pacientes da Anise, eu não sou crítico de arte, etc., mas eu tenho para mim que, nossa, são ou eram, especialmente eram, o Francisco Diniz, alguns outros, eles eram artistas de altíssimo calibre, assim, pacientes de hospital psiquiátricos, esquizofrênicos, mas tipo, isso não deve ser visto como objetivo. Então, nesse sentido, não é arte-terapia. O objetivo não é fazer arte. O objetivo é expressar o inconsciente, cuidar o inconsciente e assimilá-lo. Tá? Bom, questão da interpretação. Como eu mencionei, via de regra, a gente não interpreta o paciente, ou muito pouco quando a gente acha que é realmente necessário. O objetivo é o terapeuta compreender esse processo e a sua expressão, evitando direcioná-lo. E a interpretação da imagem é análoga ao que a gente faz com os sonhos. Tá? A gente toma aquela imagem, digamos, aquela produção, de uma forma análoga. E a gente pergunta qual é o propósito da imagem. Da mesma forma, por que a pessoa sonhou isso? E com esses elementos, né? Então, de forma análoga à interpretação dos sonhos, tentar não fechar a interpretação. A gente usa a teoria como um compasso aproximativo, mas a gente não tenta encaixotar aquela produção, aquela expressão plástica do paciente. Especialmente evitar fechar em interpretações arquetípicas, que também é outra coisa muito comum agora, especialmente na chamada psicologia arquetípica. E a gente segue aqueles passos interpretativos que eu já mencionei em relação aos sonhos. A contextualização, qual é o contexto do paciente quando fez essa expressão plástica, e qual o contexto de vida, quem é o paciente, e também a amplificação, né? Bom, chegamos ao final. Aqui vocês têm vários materiais sobre arte-terapia e Jung, né? Dois artigos do Edwards, um artigo do Gaillard, que tá... eu lembro vagamente, acho que tem tradução para o português, esse artigo do Gaillard. Um livro do Hogan e dois artigos da Swan Foster. E os materiais que eu peguei mais do Jung. Tem várias citações do Jung, vocês lembram, né? CW quer dizer Collected Works, ou seja, obras completas, e aí tem o número do volume. Então, CW6, CW16, obras completas 6, obras completas 16. O livro vermelho, um artigo do Chandazani que é maravilhoso, mas muito bom. Jung's Practice of the Image, que é a prática do Jung da imagem, ou com a imagem, e o livro que eu mencionei anteriormente, A Arte de C.G. Jung, que foi, é bem recente, foi publicado em 2018,
e tem para baixar na web, tá? Me falem no grupo lá se vocês quiserem o link, mas isso aí tem... isso aí tem uns 300 MB esse livro. Porque não é só imagem e pintura, né? Tem um monte de texto, tem uns textos muito interessantes. E é isso, pessoal. Bom, esta foi a última aula. Rememorando, eu e o André vamos propor mais cursos, tipo, não digo em seguida, mas a gente ainda está planejando continuar com os trabalhos do núcleo de estudos. Nós somos psicólogos clínicos, analíticos, né? Então estamos com agendas abertas, tanto presencial. No André até eu não tenho certeza se é em Porto Alegre, mas deve ser em Porto Alegre, talvez em Canoas, isso eu não sei. No meu caso, presencial em Porto Alegre ou online, tá? E eu acho que é isso. Se vocês tiverem questões, eu achei que ia sobrar mais tempo, mas enfim, se vocês tiverem questões, comentários, abro para vocês. Muito obrigado, Mônica. Vou ver o comentário. Coisinha fofa gata, né? Isso. Bom, pessoal, se não tem nenhum comentário, como eu disse, eu vou mandar, deixa eu parar a apresentação, a gravação aqui. Parar a gravação.